Nós vamos falar sobre química orgânica. Ela é uma área bastante diferente dentro da química. Muitos gostam, muitos odeiam. Então, orgânica é assim mesmo. Ame ou odeie. A orgânica ela é bastante utilizada aí para o povo que gosta da área de farmácia, área da saúde, enfim. Então, vamos lá. Os princípios básicos dentro da orgânica. E aí eu falo um pouco sobre a primeira função orgânica, que é a hidrocarburetos, tá bom? Então, na química orgânica, ela começa lá com o químico alemão, né, que estudou as características dos átomos de carbono, e ela é definida como um ramo da química que estuda esses compostos. Esses compostos têm também na sua molécula átomos de oxigênio, átomos de hidrogênio, nitrogênio, enxofre, enfim. São os átomos que aparecem bastante dentro da química orgânica. Desses postulados, ou seja, das ideias que esse cientista teve, né, o Kekulé teve, ele estabelece que o átomo de carbono é um átomo tetravalente, ou seja, é um átomo que faz apenas 4 ligações, tá bom? Quando a gente faz a distribuição eletrônica do átomo de carbono, a gente vê que ele só tem 4 elétrons no último nível de energia, por isso ele é tetravalente. Esses traços que vocês estão vendo no átomo, né, ao redor do átomo aqui, são a representação das ligações covalentes, tá bom? Que o átomo de carbono ele faz ligação covalente, que é aquela que empresta elétron para poder se estabilizar. Então, reafirmando, né, que essa capacidade dele fazer essas 4 ligações faz com que ele consiga construir aí o que a gente chama de cadeias carbônicas. Tá? Então, uma sequência de átomos de carbono ligada entre si forma essas cadeias carbônicas. Aqui um exemplozinho de como seria uma cadeia carbônica. Né? Então, vocês têm aí 4 átomos de carbono ligados entre si e completando as ligações, né, para chegar em 4 átomos de hidrogênio. Essas ligações entre os carbonos, e aí quando a gente fala ligação dentro da química orgânica, é sempre carbono-carbono, essas ligações entre os átomos de carbono, elas podem ocorrer de 3 maneiras. Ou uma ligação simples, ou ligação dupla, ou ligação tripla. Tá? Então, esse aqui é um exemplo de ligação do tipo simples. É o átomo de carbono ligado aí aos outros hidrogênios. Aqui uma ligação dupla, carbono-carbono. Notem que aparecem dois traços entre os carbonos, representando a ligação dupla, e depois a ligação tripla, com 3 traços entre os carbonos, tá bom? Como que a gente pode classificar os átomos de carbono? Eles podem ser classificados de acordo com a sua ligação carbono-carbono. Então, todos os átomos de carbono que fazem uma única ligação com um outro átomo de carbono, a gente chama de carbono primário, que é esse que está em destaque em amarelo para vocês aqui na ponta, um CH3 aqui. Este átomo CH3, né, o átomo CH3 é bom, né? Esse radical CH3 aqui, o carbono dele está ligado a um outro carbono. Então, é só um, então é primário. Se o átomo de carbono estiver ligado a outros 2, aí ele é secundário, que é esse que está em destaque no verde. Se ele estiver ligado a outros 3 átomos de carbono, ele é chamado de terciário, e quaternário quando estiver ligado a 4. Então fica fácil de memorizar, porque é meio que progressão, né? Se ele estiver ligado a um átomo de carbono é primário, se ele estiver ligado a 2 é secundário, a 3 terciário, a 4 quaternário. É assim que a gente classifica esses átomos de carbono dentro das cadeias carbônicas. E aí a gente tem o conceito de hibridização. A hibridização, ela ocorre quando você tem uma ligação entre o carbono e outros carbonos, né? Então, como a gente só tem ligação simples, dupla e tripla, as hibridizações, ou seja, a posição onde esses elétrons vão estar alocados dentro dos níveis e subníveis de energia, eles se apresentam dessa maneira. Então, quando é simples, a gente fala que é uma ligação sigma, tá bom? E ela aparece nessa conformação aqui, sp
sp3. Então, todo carbono que tem ligação simples, a hibridização é sp3. Depois a gente vai entender, quando for estudar os hidrocarbonetos mais a fundo, que a hibridização, ela é importante saber sobre ela para explicar a geometria da molécula, tá? A conformação dessa molécula no espaço. Então, a hibridização ela serve para isso, tá bom? Aí, na ligação dupla, que ela pode aparecer dessas duas maneiras, né? Como um exemplo, ela tem uma ligação sigma e uma pi. A sigma é sempre mais forte que a pi, é uma classificação dentro da orgânica. Então, a ligação pi ela é sempre mais fraca, então é sempre a primeira a ser rompida numa ligação dupla. E aí a hibridização é do tipo sp2, tá? Por que sp2? Porque ele vai ter ainda dois elétrons aqui para ser compartilhado de maneira simples, vamos pensar assim, para ficar mais fácil, tá bom? E aí, na ligação tripla, eu tenho uma sigma e duas pi, e aí a hibridização do tipo sp. Na questão da hibridização, o importante aqui é vocês terem a mensagem, né, de que para a ligação simples a hibridização é sp3, então a geometria da molécula, ela vai parecer, sabe quando você pega a bexiga e junta as 4 bexigas para colocar numa festa, colocar na parede, elas têm essa conformação. Então é essa a importância da hibridização. Esse traço mais escuro, ele representa a posição em 3D da molécula. Então, esse que está mais escuro é como se a molécula, o átomo que fosse ligado ao carbono, ele estivesse fora do plano da tela de vocês, né? Estivesse para fora da tela. E esse que está mais ao fundo, né? Em tracejado, ele como se estivesse para dentro do plano da tela. Então, é como uma conformação em 3D aqui para vocês. Então, é isso que representa esse pontilhado aqui, vamos dizer assim, e o espaço todo preenchido, né? O traço mais preenchido em negrito aqui. Negrito está para frente e o pontilhado tracejado está para trás. A ligação sp2, né, a hibridização sp2, já vai ter essa conformação, aí é num plano mesmo, né, no plano da tela do computador de vocês, do celular de vocês, e é XY mesmo, tá? E o SP também é linear. A molécula vai ter uma característica linear. Então, é essa a importância da hibridização. Saber como vai ser a geometria da molécula. E isso vai importar lá na frente, quando a gente for falar das outras funções, porque dependendo da geometria da molécula, ocorre ou não a ligação, ocorre ou não a reação orgânica, tá bom? Dando continuidade a alguns conceitos aqui dentro da orgânica, falar um pouco sobre cadeia carbônica. A cadeia carbônica ela se apresenta de algumas maneiras para a gente consegue classificar essas cadeias enquanto aberta, quando você não tem, ela não se fecha, né? Ela está linear, tá bom? Ela segue uma sequência linear. Anormal, quando você não tem ramificação nela. Depois eu mostro como fica com ramificação. E a saturada. A saturada a gente consegue associar bem quando você vê alguns rótulos de alimentos falando de gordura saturada, gordura insaturada. Então, quando ela está saturada, significa que a ligação carbono-carbono é simples. Tá? Então, isso significa estar saturada. A insaturada, que a gente também vê nessa questão dos rótulos de alimentos, né, de gorduras, margarinas, enfim, a insaturada é quando você tem presença ou de duplas ou de triplas ligações na cadeia. Então, se na cadeia lá tiver uma dupla ou duas duplas, ou uma dupla e uma tripla, ou só uma tripla ou só uma dupla, a cadeia já é insaturada, tá bom? A cadeia fechada, como o próprio nome sugere, os átomos de carbono vão ter uma conformação geométrica de um quadrado, um triângulo, um pentágono, um hexágono, não importa. Ela vai ter que estar fechada, ela não tem saída, né? Ela está todinha fechada. Na ramificada, acontece o seguinte, você tem duas formas de identificar a cadeia ramificada. A primeira é a presença de carbono terciário na molécula, terciário ou quaternário na molécula.
A gente já explicou como faz essa identificação. Ou ainda, quando você consegue identificar qual é a cadeia principal da molécula, da cadeia orgânica. A cadeia principal é aquela com o maior número de átomos de carbono. Você vai literalmente contar quantos átomos de carbono tem, aquela sequência de átomos de carbono com o maior número é considerado cadeia principal. Tudo que tiver ligado a ela é ramificação. Tá? As ramificações nós chamamos na química orgânica de radical. Tá? Nesse primeiro momento vou chamar de radical, tá bom? E os radicais, eles são importantes ali para, por exemplo, mais para frente vocês vão entender, para identificar uma característica ou propriedade das moléculas orgânicas. Eles que ditam ali também algumas características e propriedades delas. A cadeia homogênea, ela é composta apenas de átomos de carbono e hidrogênio na cadeia da molécula orgânica, tá bom? Na cadeia heterogênea, né, cadeia carbônica heterogênea, já ocorre a presença de átomos diferentes de carbono e hidrogênio. Então, eu posso ter um oxigênio, posso ter um nitrogênio, posso ter um enxofre, posso ter o fósforo, posso ter bromo, iodo, enfim. Qualquer átomo diferente de carbono e hidrogênio numa molécula orgânica caracteriza uma cadeia carbônica do tipo heterogênea. E a mais interessante de todas, que eu acho particularmente, é a cadeia aromática. A cadeia aromática, ela é composta pelo que a gente chama na química orgânica de anel-benzeno, ou simplesmente benzeno. Alguns ainda chamam só de anel e já entende que é anel-benzeno. O anel-benzeno, ele é formado através de uma cadeia carbônica fechada. Essa cadeia carbônica fechada, ela tem obrigatoriamente uma forma geométrica de um hexágono. Então, são 6 átomos de carbono ligados entre si, fazendo uma cadeia fechada, e duplas ligações intermitentes. Então, eu vou ter uma dupla ligação, depois eu vou ter uma simples, depois uma dupla, uma simples, uma dupla e uma simples. Aparece para a gente várias formas de representar uma cadeia aromática. Então, eu posso representar de uma maneira bem simples, com os traços, né, com os bastões, representando a ligação, ou simplesmente com um único traço e depois as duplas ligações intermitentes, ou ainda um hexágono, né, vamos falar assim, bem assim mesmo, um hexágono com um círculo dentro dele. Esse círculo representa um fenômeno que ocorre dentro da molécula aromática, que é chamado de ressonância. A gente tem que lembrar que os átomos, eles são compostos de núcleo e eletrosfera. E na eletrosfera eu tenho elétrons. E os elétrons, eles estão em movimento. Na cadeia carbônica fechada, cíclica, com essa conformação geométrica, ocorre o fenômeno da ressonância. Esse fenômeno ocorre porque a ligação π, né, que é a dupla ligação, a ligação π não, a sigma, que é a primeira, ela começa a andar entre as outras ligações. Então, a ligação dupla ela se desfaz ligando para aquela que estava simples fica dupla e a que estava dupla fica simples. E faz esse rodízio e cria-se esse fenômeno de ressonância. Por isso que a gente representa o anel benzeno assim. E qualquer cadeia orgânica que tiver esse anel nela, ele é considerado uma cadeia aromática. A classificação de cadeia carbônica, vocês vão fazer nos exercícios aí, você sempre tem que falar se a cadeia é aberta ou fechada, se ela é normal ou ramificada, saturada ou insaturada, homogênea ou heterogênea e aromática, né? Aromática ou não. Se ela não for aromática, ela é a alifática, né? Que a gente chama, tá? Então, essas são as maneiras que a gente tem para representar as cadeias carbônicas aí e classificá-las também. Aí falando da primeira função orgânica de uma maneira bem superficial ainda, porque nós vamos falar sobre petróleo e aí dá para esmiuçar bastante esse grupo funcional.
A gente vai falar dos hidrocarbonetos. Dentro da química orgânica, algumas moléculas elas têm grupos funcionais. E esses grupos funcionais dão características químicas e físico-químicas na molécula. Os hidrocarbonetos, eles são compostos apenas de carbono e hidrogênio. São moléculas mais simples e a gente consegue reconhecer, identificar essas moléculas no petróleo, que é um derivado orgânico mesmo. Como que a gente classifica, os hidrocarbonetos? Eu tenho 4 grandes famílias aí. São os alcanos, alcenos, alcinos e os alcadienos. Os alcanos, eles têm, entre os carbonos, a ligação simples. Essa é uma característica dos alcanos. E aí o que faltar para 4 ligações, as outras 3 para cada um dos átomos é de hidrogênio, nesse exemplo que eu coloquei. Os alcenos, a característica deles é a ligação dupla entre carbono e carbono. Os alcinos, a característica é a ligação tripla. E os alcadienos, a ligação dupla aparece entre os carbonos, tá? Então, são 2 ligações duplas que acontecem dentro dessa cadeia carbônica. Então, tem uma primeira ligação dupla no carbono 1 aqui, e uma segunda ligação dupla no carbono 3, tá bom? Então, essa é a característica dessas famílias alcanos, alcenos e alcinos. Umas propriedades bem gerais, assim, que a gente ainda vai falar bastante coisa sobre, são moléculas de caráter apolar, porque a eletronegatividade deles ela é muito parecida, então elas são consideradas moléculas apolares. Então, eu não consigo, por exemplo, dissolver gasolina com água, porque a gasolina, a estrutura molecular dela é de um alcano, uma molécula, um octano, então ele é um alcano, é uma molécula orgânica, hidrocarboneto, e ela tem característica apolar, então a água não consegue dissolver, por isso que separa. Então também eu tenho essa questão da afinidade química para poder dissolver as moléculas entre si. A temperatura de fusão e ebulição, ela vai aumentando à medida que eu aumento a massa dessas moléculas. E faz até um pouco de sentido, Porque quanto mais massa eu tiver, mais energia eu vou precisar desprender para poder fundir a molécula, no caso da fusão, derreter a molécula, ou vaporizar essa molécula, colocar ela na forma de gás. Elas são insolúveis em água, haja vista que são moléculas apolares, mas elas são solúveis em solventes apolares. Então, solventes que têm essa mesma característica que elas, solventes como querosene, que também são derivados de petróleo, também são hidrocarbonetos, enfim, ou outros solventes, o hexano, por exemplo. Então, quando a gente vai, o povo vai extrair óleo de soja, as grandes empresas que fazem óleo de soja, a extração desse óleo é feita com um solvente orgânico chamado hexano, ciclohexano e hexano. Eles fazem lá uma blenda desses solventes para poder retirar o óleo de soja também, para a gente poder depois usar aí na nossa alimentação. Deixa eu ver aqui o que mais temos sobre hidrocarbonetos. A forma como a gente pode representar essas moléculas. A gente pode representar essas moléculas de maneira estrutural, bastão ou a fórmula geral para eles. Então, nos alcanos, a fórmula estrutural ela fica desse jeitinho que eu coloquei aqui para vocês. Nesse exemplo, onde você coloca a molécula geometricamente no espaço. Na forma de bastão, são traços que representam essas ligações carbono-carbono. Então, em cada extremidade do traço, você vai ter que imaginar que ali tem um átomo de carbono, que essa é a configuração bastão. Nas extremidades do traço, a gente entende, uma convenção dentro da química orgânica, que é ali que estão os átomos de carbono. E se é um traço só, é simples, se são 2 é duplo, se são 3 é uma ligação tripla. A fórmula geral para os alcanos, ela segue uma regrinha matemática bem simples. CnH2n mais 2. O N representa a quantidade de átomos de carbono. Então,
Essa é a jogada dentro dos alcanos para a gente saber ali a fórmula molecular de qualquer alcano. Eu conto o número de átomos de carbono, aí eu consigo montar a fórmula molecular dele. Os alcenos, temos aí um exemplo de alceno para vocês. No primeiro carbono já aparece a dupla, então caracteriza o alceno, e a forma bastão desse alceno é dessa maneira aí, que eu estou mostrando para vocês. A fórmula geral para eles, ou seja, qualquer alceno, vai ter essa fórmula, CnH2n. Tá? De novo, o N representa o número de átomos de carbono, e os alcinos com as ligações triplas. E aí, a fórmula geral para ele é CnH2n-2, né? Por conta das tripla ligação, diminui aí em 2 a quantidade de hidrogênios também, tá? E aí, a parte mais legal, que eu acho particularmente, é a nomenclatura. Prof, para que eu preciso saber de nomenclatura de química orgânica? Primeiro, porque você vai precisar resolver seus exercícios e saber escrever o nome das moléculas a partir da molécula ou o vice-versa, a partir do nome desenhar a molécula. Outra é que com a nomenclatura eu consigo identificar qual é a função orgânica, a qual função orgânica pertence à molécula. Isso mais para frente vai ser importante nos exercícios, que muitos exercícios de vestibular, às vezes eles colocam os nomes dos compostos e pedem para você identificar qual é a função orgânica. E pelo nome, você consegue fazer essa identificação. Os hidrocarbonetos, eles são mais simples, mas todas as moléculas orgânicas, de qualquer função orgânica, ela segue sempre essa mesma regra que eu vou colocar aqui para vocês. A regra é a seguinte, para montar um nome. Eu sempre escrevo o prefixo, depois eu vou escrever um infixo e depois o sufixo. O prefixo ele está relacionado ao número de átomos de carbono que tem na cadeia carbônica. E aí você tem uma lista que vai até 10 átomos de carbono e o respectivo prefixo, tá? A primeira partícula do nome, a primeira parte do nome. No infixo, você relaciona o tipo de ligação carbono-carbono. Então, se a ligação for simples, é an, se ela for dupla, é en, se ela for tripla, é in. E se tiver as duas ligações, é dien. Se tiver duas triplas ligações, é di-in. Tá? Então, são os infixos possíveis para poder montar o nome. Até o prefixo e o infixo vale para qualquer molécula orgânica. Então, a lógica é sempre a mesma. Eu identifico quantos átomos de carbono tem e vejo qual é o nome correspondente a. Depois eu vejo se eu tenho dupla, simples ou tripla ligação e vejo qual é o infixo correspondente àquelas situações das ligações entre carbono e carbono. Até aqui é igual para qualquer molécula orgânica. Onde que muda? No sufixo. Para os hidrocarbonetos, o sufixo é o. Tá? As outras funções orgânicas, o sufixo muda, e é aí que eu consigo identificar a molécula orgânica. Tá bom? Por isso que a gente ensina a questão de como dar nome para as funções orgânicas. E aí eu tenho umas regras. Para eu dar nome, eu vou verificar a quantidade de átomos de carbono que eu tenho na molécula, para poder ter lá, identificar a cadeia principal. Aí eu numero a partir, olha só a sequência, né? As possibilidades. Eu vou numerar essa cadeia orgânica, esses átomos de carbono, e eu numero esses átomos partindo, né? O primeiro carbono, carbono 1, vai ser aquele que está mais próximo da dupla ou tripla. Então a primeira característica eu vou ver se tem dupla ou tripla. Se tiver, é ali que eu começo a numerar o átomo de carbono, a cadeia carbônica, desculpe. Se tiver ramificação, aí eu parto do carbono mais próximo da ramificação. Ou, se aquele carbono 1 é o que está a ramificação, é nele que eu vou considerar como carbono 1. Se eu tiver heteroátomos, também, são os átomos diferentes, né, de carbono e hidrogênio. A gente já viu lá nos slides anteriores. E aí eu começo a numerar no carbono mais próximo dele, tá bom? E aí segue a sequência que eu falei para dar nome: prefixo, infixo e sufixo. Vou colocar um exemplo aqui para vocês que a gente colocou lá, né, que a gente combinou entre os professores,
O butano. O butano, se vocês contarem aí, tem 4 átomos de carbono. Então, 4 átomos de carbono, você vai na tabela e vê lá, but. A ligação carbono-carbono entre eles é toda simples. Então, o infixo, né, que é relacionado ao tipo de ligação, vai ser an. E a terminação o. Então, esse é o primeiro momento da química orgânica para vocês. Os hidrocarbonetos têm o sufixo ou, né, a terminação o. Uma outra maneira aqui de dar nome para a cadeia orgânica, aí você tem uma cadeia com uma tripla ligação. Seguindo a regra, eu tenho que numerar os átomos de carbono e o meu primeiro carbono vai ser aquele que estiver mais próximo da dupla ou tripla ligação, que é a insaturação. Então, a insaturação que vai me dizer da onde para onde eu vou começar a fazer a minha numeração de cadeia. Então, aqui, o carbono 1 está do lado, já é o carbono que tem a tripla. Aí, o carbono 2, 3 e 4. Então, são 4 átomos de carbono, né? E aí, eu tenho duas formas de apresentar o nome para vocês. Ou eu digo, né, que no carbono 1 eu tenho a molécula chamada butino, porque but são 4 carbonos, a ligação é tripla, e é hidrocarboneto. Ou o que eu prefiro, eu, professor Bira, acho mais adequado, porque eu consigo identificar exatamente aonde está a tripla, é essa segunda forma de apresentar aqui a molécula. But, 4 carbonos. No carbono 1, eu tenho a ligação tripla, que é in, e aí a terminação o. Tá? Dessa maneira que eu, particularmente, acho mais interessante, que eu consigo identificar melhor. Aqui eu tenho uma cadeia ramificada. Na cadeia ramificada, eu tenho que olhar a posição que eu tenho aqui dos meus radicais. Então, eu tenho radicais aqui, né? Tenho ramificação. Então, eu vou numerar a partir da ramificação também, tá? Aí eu numero a partir da ramificação, e aí vejo quantos átomos de carbono tem, e aí eu coloco um número. Primeiro eu sempre vou dizer aonde está a ramificação. Então, no carbono 2, eu tenho uma ramificação, tem duas ramificações, né? A ramificação 1CH3, 2CH3. Então, eu tenho no carbono 2 o CH3 duas vezes. Né? Então, e depois no carbono 3. Então, primeiro eu sempre vou dizer aonde está a ramificação, para depois dizer qual é o nome da molécula, que a gente já sabe dar o nome da molécula lá que a gente viu. Povo, é isso.